bem-vindos a mais um vídeo tutorial do canal Máquinas Inteligentes. Hoje aprenderemos como utilizar o escalograma para análise de séries temporais. O escalograma é essa figura que você vê aqui à direita. Essa figura é um gráfico bidimensional, onde você tem em um dos eixos a translação que você aplica transformado wavelet e no outro você tem escala. Também você pode usar um esquema de cores para designar a magnitude dos coeficientes do escalograma. O escalograma ele é baseado na transformada wavelet contínua, que veremos a seguir como definir ela e como utilizar essa transformada junto com algumas funções, que são as funções wavelets. O escalograma ele é interessante porque ele permite você analisar o comportamento de um sinal ao longo de várias escalas. Então nós veremos nesse vídeo tutorial como que a gente pode utilizar essa ferramenta para analisar sinais temporais e quais são as informações que essa ferramenta escalograma fornece para a gente. Antes de tudo, é preciso a gente entender o que são funções wavelets. As funções wavelets elas têm uma característica bastante peculiar. Primeiro é que essa integral aqui da transformada de Fourier de uma função wavelet psi de t tem que convergir. Tá? Em termos mais simples, isso é o mesmo que dizer o quê? Que a integral de uma função wavelet é nula. Ou seja, a área dessa função é nula. Veja um exemplo aqui, nessa figura B. Essa é uma função wavelet, Ela é derivada primeiro de uma função gaussiana. Vejam só que a área acima do eixo x, ou do eixo t no caso, e abaixo do eixo t são a mesma. Ou seja, se eu fizer integral, ou se eu somar essas duas áreas aqui, eu vou ter o quê? Vou ter um valor nulo, tá? Então essa é uma característica das funções wavelets. Embora, algumas funções wavelets não exatamente convirjam para zero, mas se aproximem bastante de zero, que é o que vai acontecer, quando t tende a mais ou menos infinito, elas devem se anular, em um intervalo que a gente chama de suporte compacto, Veja que essas wavelets aqui se aproximam rapidamente de zero, no intervalo de menos 5 a 5, essa também, Então essa é uma característica das funções. Isso faz com que essas funções tenham essa característica ondulatória, Então ela vai parecer com uma onda, daí vem o nome wavelets, Ou em francês ondelets, que são ondinhas, Aqui eu tenho 4 exemplos de funções wavelets, tá? Aqui a função wavelet, que é uma das mais conhecidas, que é chamada de chapéu mexicano devido a esse formato que ela tem, Essa, como eu disse, é a wavelet derivada, é a primeira derivada de uma função gaussiana. Essa é a wavelet de Morlet, é uma wavelet complexa. Então esse gráfico em vermelho denota a parte complexa da função. E essa aqui é o wavelet de Shannon, tá? Aqui eu tenho as formulações matemáticas de cada uma dessas funções, caso você queira implementar elas manualmente, tá? Essa é a formulação. É claro que você pode encontrar aí na literatura algumas variações, mas a expressão básica é essa. Notem o seguinte, que para o wavelet de Ricker, para o wavelet de Gauss, ou a wavelet primeira derivada da função gaussiana, e o wavelet de Morlet, eu tenho a mesma função multiplicando essas três wavelets, tá? Essa função é uma função do tipo gaussiana, que é dada por essa expressão aqui. É exponencial de menos t ao quadrado sobre 2, dividido por π elevado a 1/4. Então, note o seguinte, isso aqui mostra um esquema para você construir funções wavelets, tá? Então, se você tem uma função que é simétrica em relação à origem, ou seja, se f de menos x for igual a menos f de x, então basta você multiplicar essa função por essa função protótipo ou alguma modificação dela
Por exemplo, você pode tirar esse fator 2 aqui, né? Esse π elevado a 1/4 também, porque é uma constante. O que faz, na verdade, qualquer função simétrica em relação à origem se transformar numa wavelet é essa exponencial, tá? Então, isso permite a gente criar nossas próprias funções wavelets, tomando, né, funções que são simétricas em relação à origem. Ó, vamos ver como fazer isso em Python, por exemplo. Estou importando dois módulos básicos aqui, o NumPy e o Matplotlib, tá? Aqui nessa primeira linha eu vou definir um período de amostragem. Por quê? Bom, a transformada wavelet, né, no caso aqui a função wavelet, ela é definida no domínio contínuo, né? Como eu quero uma representação computacional, então vou precisar amostrar essa minha função. Vou precisar escolher uma certa quantidade de amostras aí que eu posso ter por segundo, tá? Então vejam só, eu escolhi aqui um período de amostragem de 1/100, tá? Isso equivale a 100 Hz, né? Ou seja, 100 amostras por segundo. Eu estou definindo aqui meu índice temporal. O índice temporal ele vai de -10 a 10 com aquele período de amostragem, de 1/10, né? Minha função protótipo, ó, é esta função aqui. Né? É exponencial de t menos t ao quadrado dividido por 2 vezes essa constante. Dividido por essa constante, digo. Agora aqui, ó, eu estou escolhendo uma função que é simétrica em relação à origem. Tá? Eu estou escolhendo a função, é uma função polinomial, né? Função cúbica, né? T ao cubo, simplesmente. Eu sei que ela é simétrica em relação à origem. Agora que eu estou construindo minha função wavelet. Ó. Como? Vou multiplicar minha função simétrica pela minha protótipo, que é essa protótipo aqui, por essa função. Então isso aqui vai me dar uma função wavelet, né? Vamos verificar se realmente isso funciona mesmo. Aqui, né, eu estou apenas criando uma figura, todo esse código aqui é apenas para criar a figura, não tem nada demais. Talvez apenas essa função, né, não seja de conhecimento da maioria não, digo de alguns, né, mas ela vai me dar o espectro de magnitude da minha função wavelet, tá? Com aquela taxa de amostragem ali, que eu defini anteriormente. Aqui eu considero 1/t porque eu quero uma taxa de amostragem, não período, né? Ou seja, frequência de amostragem, né? Isso aqui vai mostrar o que? O comportamento no domínio de Fourier dessa minha função, tá? Não vou entrar em detalhes a respeito disso, porque envolveria muito mais teoria, né? Mas basicamente mostra o comportamento frequencial, não? O comportamento espectral da minha função wavelet, tá? Esse método aqui do Matplotlib que plota o espectro de magnitude. Então vou plotar essas minhas funções. Vejam só, eu tenho aqui a função protótipo, eu tenho a minha função simétrica, que é t ao cubo. Agora, quando eu faço a multiplicação dessa função protótipo com a função simétrica, eu vou obter essa função wavelet, né? Vejam que como esse lado da função simétrica é igual a esse lado, né, já que ela é simétrica em relação à origem, então tem uma garantia, né, que a área acima do eixo t e abaixo do eixo t também vão ser iguais. E o que proporciona isso é a multiplicação por essa função protótipo. Aqui eu tenho o espectro de magnitude dessa minha função wavelet. Vejam só. Isso aqui quer dizer o seguinte, que eu tenho um comportamento do tipo passa-faixa, tá? Ou seja, essa função, se eu multiplicar ela por um determinado sinal, ela deixaria passar as frequências ômega, né? Aqui no caso está normalizado, entre 0 a 0,7 aproximadamente, né? Aqui ele tem uma quebra devido a essa mudança aqui, né? Mas então você tem esse comportamento passa-faixa, né? Você vai permitir passar apenas essas frequências, né? Esse é um comportamento das funções wavelets, né? Vamos mudar essa função, vamos colocar uma t ao cubo aqui. Qualquer função de polinomial de grau ímpar vai ser simétrica em relação à origem, né? Vou colocar t à quinta. Ó, t à quinta eu tenho uma função
que ela é mais suave aqui na transição, né? Vejam só. Então, comportamento semelhante, né? Só que aqui eu tenho uma banda de passagem maior, né? Porque ela se anula um pouco mais à frente de 0,7. Aproximadamente, né? Não sei o valor exato aqui. Então, a ideia é essa. Aqui é um modo, né, de você criar funções wavelets, tá? É claro que talvez isso não seja um dos métodos mais interessantes, né? Mas é um modo de você criar suas próprias funções. Você poderia definir qualquer outra função aqui que seja simétrica em relação à origem, que você vai ter sua própria função wavelet, tá? Por que você desejaria, né, ter alguma função wavelet? Porque dependendo da aplicação, você pode ter uma função que ela é específica, né? Ou seja, ela é melhor para aquela aplicação do que outra função wavelet que já esteja definida, tá? Então a ideia é essa. Vamos calcular a área dessa função. A área aqui, ó, deu zero, exatamente zero, né? Então vejam só que esse método nosso está funcionando, né? No caso anteriormente, para função t ao cubo, tinha dado 2 elevado a menos 14, que é um número muito próximo de zero também, né? Ou seja, a área deu nula, né? Isso aqui somente soma o wavelet, né? Ou seja, calcula a área, né? Aquela integral lá, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre momentos nulos, tá? A ideia de momento nulo é a seguinte: você precisa primeiro entender o que são momentos, né, de uma função. Então, o enésimo momento de uma função f de t ele é dado por essa expressão. Você vai multiplicar um polinômio de ordem t, de ordem n, digo, né? Polinômio de ordem n vezes a sua função, tá? Isso vai te dar o enésimo momento da sua função. Um momento que é bastante conhecido é a esperança matemática, né? A esperança matemática, que ela é o momento de ordem 1, né? Ou seja, o primeiro momento da sua função, ele vai te dar a esperança matemática, que é definida por essa fórmula aqui. Agora, falando em relação aos wavelets, a gente tem a seguinte definição. Uma wavelet ela vai ter n menos 1. Veja aqui que é n menos 1 momentos nulos, tá? Seu wavelet se anula para n momentos nulos, né? Ou seja, seu wavelet se anula para n momentos, né? Então vejam só, porque aqui a gente começa a contagem com n igual a zero, tá? Então, se essa integral ela se verifica para n menos 1 momentos, então seu wavelet vai ter n momentos nulos. Essa é a ideia. Como essa integral pode ser escrita como um produto interno, isso significa o quê? Que a sua wavelet, né, ela vai ser ortogonal a um polinômio de grau n, né? Então, uma wavelet com 2 momentos nulos, ela é ortogonal a um polinômio de grau 2. Uma wavelet com 3 momentos nulos é um polinômio ortogonal a um polinômio de grau 3 e assim por diante, né? Na verdade é n menos 1, né? Então, uma função wavelet com 2 momentos nulos, ela vai ser ortogonal a um polinômio de grau 1, tá? Desculpa, cometi um equívoco aqui, tá? Continuando, né? Outra forma de você obter funções wavelets é a partir de derivadas, tá? E esse teorema, né? Esse aqui é apresentado como um teorema no livro do Stefan Mallat. Esse teorema ele está relacionado aos momentos nulos de uma wavelet. Então, esse teorema diz o seguinte, ó: dada qualquer função θ de t com decaimento rápido, né? Ou seja, esse decaimento rápido é traduzido por essa desigualdade aqui, ó, tá? Então, uma wavelet com n momentos nulos vai ser obtida derivando essa função com decaimento rápido n vezes. Então, você pode obter uma wavelet simplesmente derivando qualquer função que você tenha, né, desde que ela tenha um decaimento rápido, ou seja, ela vai muito rapidamente para zero, tá? É isso que quer dizer. Então, se você derivar essa função, você vai ter uma nova função wavelet. Se você derivar essa função n vezes, você vai ter uma wavelet com n momentos nulos, tá? Então, vejam só.
Uma das funções com decaimento rápido é essa função gaussiana aqui, ó. Então, se eu derivar essa função n vezes, eu vou ter uma wavelet com n momentos nulos. A quantidade de momentos nulos tem a ver com a suavidade da função também, né? Então, vejam só. Vou criar aqui uma wavelet com um momento nulo, que vai ser o que? A primeira derivada dessa função. A primeira derivada dessa função tem esse resultado, é t vezes a própria função. Já a derivada segunda, né? Segunda, ou uma wavelet com dois momentos nulos, ela tem essa característica, vai ser t ao quadrado menos 1 vezes a própria função. E com três momentos nulos, vai ser t ao cubo menos 3t vezes a própria função. Tá? Essas são as três primeiras derivadas dessa função que tem decaimento rápido. Então, tem uma wavelet com 1, 2 e 3 momentos nulos. Ok? Aqui eu defini uma função, né? Essa função ela vai fazer o seguinte, ela vai computar a quantidade de momentos nulos que a sua wavelet tem. Como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso utilizando essa notação do produto interno, né? Essa ideia do produto interno aqui. Então vejam só, ele vai calcular o produto interno, né? Entre um polinômio de grau n e a sua função wavelet, e vai verificar se esse produto interno é igual a zero. No caso aqui eu defini com 4 casas decimais, né? Como a gente está trabalhando no domínio discreto, é claro que pode ser que ele não seja exatamente igual a zero, mas seja um número muito próximo de zero. Né? Então eu faço o seguinte, eu vou variando, né, meus expoentes, né, ou seja, a quantidade de momentos nulos, e vou verificando, né, quantos são os momentos nulos, ou seja, para quantos momentos, né, essa wavelet se anula, tá? Então esse n vai variando, tá? Vejam só. Enquanto ele for zero, eu vou adicionando aqui, incrementando, tá? Aí no final eu vou saber quantos momentos nulos tem essa função wavelet. Isso é no caso de você ter uma função wavelet que não foi você que definiu, né? Porque se a gente tem uma função wavelet que é obtida a partir dessas derivadas, a gente já vai conhecer, né? Mas caso você tenha uma função wavelet que você esteja utilizando, você não saiba a quantidade de momentos nulos que ela tem, você pode utilizar essa função para calcular essa quantidade de momentos nulos. Vou mostrar um exemplo aqui. Eu vou pegar um t de menos 10 a 10, com aquele mesmo período de amostragem de 100 Hz. Tá? Essa aqui é a minha função θ, que eu defini anteriormente. Aqui eu estou expressando as três wavelets, tá? Com 1, 2 e 3 momentos nulos. Só estou reescrevendo essas equações aqui. Ok? Agora que eu vou calcular as áreas, né, de cada uma dessas wavelets. Vou calcular as áreas, ver se as áreas realmente são nulas, né? Depois eu vou mostrar essas três wavelets, tá? Veja aqui que no label de cada uma delas no gráfico, eu estou passando aquela função que computa a quantidade de momentos nulos. Ó. Eu não estou informando essa quantidade de momentos, tá? Estou passando para essa função computar. Então esse é o resultado. Ó. As áreas todas são nulas, né? E aqui eu tenho as wavelets. Ó. Tenho o wavelet com um momento nulo no gráfico azul, gráfico alaranjado, 2 momentos nulos, e no gráfico em verde eu tenho 3 momentos nulos, né? Veja que eu tenho formas de onda bastante distintas, né? Tenho 3 formas de onda bastante distintas. E conforme eu vou derivando, né, eu vou ter outras formas de onda. Então, esse é o interesse, né, em você utilizar wavelets com diferentes momentos nulos. Porque dependendo do sinal que você vai analisar, uma função pode ser mais desejável que outra, né? Porque a intenção da transformada wavelet é você verificar a similaridade entre a sua função wavelet e o sinal que você está analisando, né? Então você vai pegar essa função aqui, vai deslocar ao longo de todo o seu sinal. E aqueles pontos que forem mais similares,
você vai ter um valor maior no escalograma, né? Um valor maior dos coeficientes wavelets. Então, por isso é desejável você ter várias formas de onda para você ir testando qual que fica melhor para determinada aplicação. Agora vamos falar sobre famílias de funções wavelets, né? Aqui nós vimos uma função wavelet em específico, né? Por exemplo, tem φ de t, que é t vezes θ de t. É uma determinada função. Mas eu posso variar os parâmetros dessa função. Eu tenho dois parâmetros para variar, né? Parâmetro de escala, que a gente utiliza a letra S aqui, e o parâmetro de translação, que é definido, que é utilizando a letra tal que a gente define ele. Então, uma família de funções wavelets ela é obtida utilizando-se essa equação. Essa equação ela faz o quê? Vejam só. Vou passar um parâmetro de escala, um parâmetro de translação. Tá? Então, vou pegar a minha função wavelet original, que a gente chama também de wavelet mãe, porque ela vai gerar todas as demais wavelets. Eu vou transladar ela por tal, tá? Eu faço t menos tal, ou seja, eu desloco a minha função no eixo t e vou dividir ela por s, ou seja, vou escalonar ela por s. Tá? Então, eu desloco e escalono minha função. Eu vou multiplicar ela por esse fator de normalização, que é raiz quadrada, né, do valor absoluto de s. Tá? Lembrando que s e tal são reais. Né? Claro que na prática aqui, na hora de fazer a implementação, a gente vai ter que considerar um certo intervalo aí. Então, eu tenho duas situações interessantes. Ó. Quando S está entre 0 e 1, S é real, mas é óbvio, né, que é maior que 0. Né? Então, quando S está entre 0 e 1, então a minha função wavelet, né, essa função aqui com esses parâmetros, ou a wavelet filha, né, ela vai ser uma versão comprimida da wavelet mãe. Agora, se S, parâmetro de escala, for maior do que 1, então a minha wavelet filha vai ser uma versão expandida, né, ou dilatada da wavelet mãe. Tá? Então, essa é a ideia de você ter uma família de funções wavelets. Por que é interessante eu comprimir e dilatar minhas funções? Imagine que eu esteja analisando um sinal. Vamos voltar lá naquele sinal, né, naquele exemplo lá do início. Vejam só, então aqui, ó, se eu considerar esse intervalo aqui, ó, aqui eu tenho uma onda mais longa, né? Se eu considerar esse intervalo grande. Então, como que eu faço para estudar essa onda mais longa? Eu pego uma wavelet mais expandida. Então, uma wavelet que caiba aqui, ó. Essa é a ideia. Agora, se eu quero estudar esse pico aqui, né? Então, eu vou precisar de uma wavelet comprimida, que ela vai ter uma oscilação mais rápida, né? Então, eu preciso de uma wavelet comprimida, que quando multiplicado por esse pico, eu tenha um retorno maior nos coeficientes, né? Ou seja, uma magnitude maior. Então, eu preciso de wavelets mais expandidas, mais dilatadas, para analisar esses comportamentos de longo prazo. Eu preciso de wavelets mais comprimidas para analisar esse comportamento de curto prazo. Tá? Então, essa é basicamente a ideia. Então, voltando lá, aqui eu tenho um exemplo de uma wavelet. Tá? Uma wavelet que é interessante ser utilizada, que ela tem algumas propriedades bastante interessantes em relação à frequência. Né? Então, se você quer estudar frequências de um sinal, essa wavelet é bastante adequada. Essa é a wavelet complexa de Morlett. Tá? Então, ela é definida por essa expressão, né? No caso aqui, I é um número complexo, C é uma frequência central e B é a largura de banda dessa função. Tá? Então, vamos definir um T aqui, ó, de menos 40 até 40, tá? Nosso índice, esse T, né, onde ele está variando nesse intervalo. A taxa de amostragem é a mesma, né, que a gente considerou anteriormente. Vejam só, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou plotar uma função aqui, né, onde eu vou ter dois parâmetros, ó, o tal, né, e o S, né, que são os meus parâmetros de translação e escala, né, que estão definidos aqui. Tá? Então, vamos ver. Aqui eu só estou plotando a função, não estou fazendo nada demais, eu estou implementando essa função aqui, ó, variando esses parâmetros de escala e translação. Né?
Ou seja, estou implementando essa equação, ok? Então vamos ver, ó. Aqui eu tenho uma wavelet na escala 1, ou seja, sem nenhum deslocamento, né? O parâmetro de deslocamento de translação está igual a zero. Então essa seria minha wavelet mãe, tá? Então essa vai gerar todas essas outras aqui. Agora aqui eu tenho a escala 1 e um deslocamento de 15, né? Então vejam que eu desloquei minha função em 15, né? No caso seria 15 tempos ali, né? Que eu não tenho uma unidade de tempo definida, né? Agora aqui, ó, eu desloquei tal em 10 e escalonei minha função por 15. Veja, quando eu aumentei o parâmetro de escala, a minha função ela ficou mais dilatada. Aqui ela estava mais comprimida, né? E aqui ela ficou mais dilatada. Agora que eu estou com o mesmo parâmetro de escala, só que eu desloquei menos 10. Tá? Então essa é a ideia, né? De você comprimir e você expandir com uma função wavelet. Então a transformada ela vai fazer justamente isso, só que ela vai fazer isso de forma automática, né? Você vai fazer todas as compressões e dilatações em um certo intervalo. Ele vai retornar o resultado para você. Então vamos ver isso. Como é que é a transformada, né? Basicamente, ela é definida como a integral do seu sinal que você está analisando, no caso aqui f de t, sua função, né, sua série temporal, tá? Vezes aquela sua função wavelet, aquela família, né, de funções wavelets, com os parâmetros de escala e translação. Essa barrinha em cima aqui da função significa que é o complexo conjugado, tá? Outra forma também de definir a função seria assim, né? Ou seja, como uma convolução, né? Mas eu não vou entrar em detalhes a respeito da operação de convolução nesse vídeo. Mas basicamente o que a transformada faz é multiplicar o sinal pela wavelet escalonada e transladada, sendo que esses parâmetros de escala e translação vão ser definidos por meio de intervalos, né? Uma vez que eu tenho os coeficientes wavelets, eu posso obter o escalograma simplesmente tomando o valor absoluto desses coeficientes. Vou pegar o valor absoluto dos coeficientes, né, e elevar ao quadrado. Simplesmente isso, tá? Podem ter algumas variações aí, com normalizações, etc., mas essa é a forma mais básica. Então agora ó, eu vou utilizar o pacote PyWavelets, tá? Caso você não tenha instalado, tem instruções aí na internet ou no próprio site do pacote como fazer a instalação, né? Eu vou pegar um sinal aqui, ó, desse próprio pacote, tá? É um sinal do tipo Doppler, tá? Esse é um sinal interessante porque ele tem frequências variáveis. Então ele tem um escalograma bem interessante para analisar, que dá uma ideia bem geral de como que o escalograma atua, tá? Então estou pegando um sinal Doppler aqui com 1024 pontos, né? 1024 amostras. Estou definindo uma quantidade de escalas que eu vou utilizar. A escolha do número de escalas é bastante importante, né? A gente vai ver a seguir como que eu posso definir melhor esse número, né? Dependendo das características do sinal. Então vejam só, S vai de 1 a 100, né? E a wavelet que eu estou escolhendo, aqui é Gauss 1, né? Nesse pacote tem alguns métodos que você pode utilizar para ver quais são as wavelets disponíveis, tá, do pacote. Ele não tem todas as wavelets existentes, claro, né? Você também pode definir suas próprias funções wavelets, né? Mas aqui a gente está utilizando essa Gauss 1, ou seja, é a primeira derivada da função gaussiana, né? Aqui eu vou calcular meus coeficientes wavelets, ou seja, estou implementando a transformada, ó, CWT, né? Transformada wavelet contínua. Vou implementar ela. Como que eu implemento em Python? Eu vou passar a função, ou seja, o meu sinal, né, ou minha série temporal, que no caso é o sinal Doppler. Vou passar o meu parâmetro de escala, S. Veja que eu não preciso passar o parâmetro de translação. Por quê? Ele vai fazer a translação em todo o meu sinal, tá? Então esse parâmetro eu não preciso definir, ele é só parâmetro de escala. Vou passar a minha função wavelet escolhida e um método que eu estou empregando para calcular o wavelet, né? Como eu disse aqui, eu posso utilizar a convolução. Só que a convolução ela é uma operação muito custosa computacionalmente, né? Então você pode fazer a convolução utilizando a FFT, que é a transformada rápida de Fourier.
Isso é um método muito mais rápido e eficiente para calcular, né, a wavelet. Se você for computar para um sinal muito grande, aconselho utilizar esse método. Tá? Agora que eu vou calcular o escalograma, que é simplesmente pegar os coeficientes wavelets, o valor absoluto deles e elevar ao quadrado. Vou plotar o meu sinal aqui. Ó. Aqui tem alguns detalhes. Para plotar o escalograma, eu vou utilizar essa função imshow, né, dos valores do escalograma. Tá? Aqui vão ser os valores do eixo, né, de translação e do eixo de escala. Aqui seria a minha última escala e aqui seria a minha primeira, né, o meu intervalo de escalas. Aqui é um esquema de cores, né? Tá. E aqui o eixo de translação, né? Vai de 0 até o tamanho do sinal F. Bom, então esse é o resultado. Vejam só. Esse é um sinal do tipo Doppler, né? Esse sinal tem a seguinte característica. Ele começa em altas frequências aqui no início. Tá? Tenho altas frequências. E à medida que o tempo passa, eu vou tendo baixas frequências. Né? Vamos ver como que isso é refletido no escalograma. Ó. Vejam só. Aqui no escalograma, ó, onde seria o eixo Y, né, se considerar um plano cartesiano, né? Mas aqui no eixo das escalas, ó, as escalas são maiores quanto mais eu estou para baixo aqui. Né? Então vejam só que o que está acontecendo. Né? Eu tenho altas frequências, baixas frequências, digo, vou considerar aqui mais baixas frequências, né? A partir aqui de 400 Hz, a partir de 400, né? Da amostra número 400. Veja que ela começa a aparecer aqui. Ó. Note o seguinte, ó. Quanto mais próximo do vermelho, né, mais energia eu tenho. Né? Quanto mais próximo do azul escuro, menos energia. Então veja que eu tenho mais energia aqui, ó, nessa faixa. Né? Por que isso ocorre? Se eu escolhesse mais escalas, você teria um comportamento diferente. Logo a gente escolhe mais para vocês entenderem. Né? Então vejam só. Nas escalas maiores, né, quanto mais alta a escala, mais eu tenho energia nesses locais onde o meu sinal, né, ou minha série temporal, tem frequências mais baixas. Né? Então note o seguinte, maior escala, mais energia nas baixas frequências. Tá? Então existe aí uma relação inversa entre escala e frequência na transformada wavelet. Quanto maior a escala, mais baixas frequências vocês analisam. Né? Por quê? Lembre-se que se eu tenho uma escala mais alta, vamos voltar aqui. Ó. Vejam que eu tinha escala 1 e aqui eu tenho escala S igual a 5. Vejam que quanto mais alta a minha escala, mais expandida é a minha função wavelet. Né? Então, aqui se eu tenho uma wavelet mais expandida, eu consigo captar essas mudanças de baixa frequência. Né? Que são as mudanças de longo prazo, né? Pensando aí numa série temporal. Então, olhem só, aqui eu tenho esse reflexo disso. Ou seja, as mudanças de longo prazo, né, as mais baixas frequências, elas aparecem nas escalas mais altas. Veja que aqui nas escalas mais baixas, ó, eu não tenho essa informação de baixa frequência. Tá? Eu tenho essa informação de alta frequência. Veja como que a informação aqui no escalograma ela está caminhando das altas frequências para das baixas frequências, né? De baixa escala para alta escala, digo. Da mesma forma aqui, eu tenho baixa frequência e alta frequência. Aqui eu tenho as altas frequências e aqui eu tenho as baixas frequências. Vamos alterar o parâmetro de escala aqui para ver o que acontece. Vamos colocar até 200. A gente pode perceber o seguinte, aqui essa porção do seu sinal aqui, ó, ela está aparecendo pouco aqui. Então talvez a gente precise de mais escalas para que ela apareça. Né? Vamos ver se isso vai funcionar. Vou colocar aqui até a escala 200. Ver o que muda. Ó, tá começando a aparecer, né? Aquela porção do sinal aqui, ó. Aqui eu também tenho um problema. Por quê, né? Eu tenho uma borda aqui, né? Eu tenho um problema de borda. Eu tenho que lidar com isso quando eu for trabalhar na prática, né? Porque quando eu aplicar a transformada wavelet, ela entende essa borda aqui como uma mudança abrupta, né?
Então veja, eu tinha mudanças suaves aqui, ó, tal, e de repente aqui eu tenho uma mudança abrupta, né, que é a borda do sinal. Então eu vou ter problemas com isso, né? Então o que eu posso fazer é utilizar algum método que eu espere esse sinal de ambos os lados, né? Eu faço alguma coisa nesse sentido, tá? Tem vários métodos aí na própria biblioteca PyWavelets, né? Que permite a gente resolver esse problema, tá? Vamos ver agora como que a gente pode fazer para analisar uma frequência específica, né? Aqui eu analisei um sinal que tem frequência variável, né? Mas se eu quiser analisar uma frequência específica, vamos ver como fazer isso agora. Para isso a gente vai continuar utilizando a wavelet complexa de Morlet, tá? A característica interessante que essa wavelet tem, que eu mencionei anteriormente, é a seguinte, ó. Se você fixar o parâmetro C, né, que é a frequência central igual a 1, então na escala S igual a 1, essa wavelet ela vai ser mostrada com o mesmo período do sinal analisado, tá? Isso quer dizer o quê, ó? Se eu tenho um sinal que está mostrado a fs Hz, eu quero determinar a escala ks, né? Ou seja, eu quero saber qual vai ser a escala do escalograma, onde eu vou ter energia mais significativa por uma certa frequência. Então, esse cálculo simples aqui ó, permite eu descobrir qual é essa escala. Então, a minha escala ks vai ser o quê? A taxa de amostragem dividida pelaquela frequência que eu quero, né? Então, imagina que eu tenho um sinal lá amostrado a 100 Hz, eu quero analisar uma frequência de 10 Hz. Basta dividir 100 por 10, né? Que daria a escala 10, que é o que a gente vai fazer em seguida aqui. Aqui eu também tenho outras wavelets, né, que também tem nesse pacote, tá? Essas wavelets aqui tem disponível no pacote para ser implementado, pacote PyWavelets. Então você tem o wavelet de Shannon e o wavelet Spline, né? Vamos utilizar só a complexa de Morlet hoje. Então vamos lá, como que a gente avalia uma frequência específica no sinal, né? Se eu tenho um sinal onde eu conheço as frequências dele, eu quero analisar quando ocorre determinada frequência. Então lá, a frequência de amostragem do meu sinal vai ser 100 Hz, né? Aqui eu estou mostrando o meu sinal, tá? Naquela frequência, 1 sobre fs. Esse vai ser o meu sinal. Então eu estou criando aqui uma senoide, né? De exatamente 10 Hz, né? Ela tem 10 Hz essa minha função. Ou seja, ela oscila nessa frequência. Eu vou pegar as escalas de 1 a 20. Por que de 1 a 20? Porque eu sei que na escala 10, né, como a frequência de amostragem é 100 e a frequência que eu quero analisar é de 10 Hz, 100 dividido por 10 vai dar 10, né? Então eu sei que na escala 10, essa frequência de 10 Hz tem que aparecer. Eu estou utilizando aqui ó, a wavelet, né? Esse esquema aqui de nomes vem do próprio pacote PyWavelets, tá? Você tem que consultar a documentação para você saber o esquema de nomes que ele adota lá. Então aqui, ó, isso aqui seria o wavelet complexa de Morlet, com largura de banda igual a 5 e frequência central igual a 1. Tá? Então agora o que eu estou fazendo aqui? Eu também utilizando um método, né, do pacote PyWavelets que converte escala em frequência, né? Só para a gente saber essa relação, né? Vou imprimir, né, essas relações de escala e frequência. Agora aqui eu vou de fato, né, computar a transformada do wavelet, ó. CWT, né, do sinal, minha escala, tá? O método, né, como já foi falado, e vou obter o escalograma. Tudo aqui já foi falado anteriormente, né? Então, olha só as frequências, né? Resultado aqui das frequências. Então eu tenho aqui, ó, na escala 1, eu tenho uma frequência de 100 Hz, na escala 2, 50, na escala 3, 33.3, né? Como as minhas escalas estão indo de 1 em 1 aqui, né? Lembra que pode ser um valor fracionário, porque esse é um número real, né? Positivo. Aqui 25, 20, assim por diante. Até que eu chego na escala 10, ó, eu tenho exatamente 10 Hz. Então vamos ver o que isso reflete lá no escalograma. Vejam só. Na escala 10, tá vendo? Eu tenho mais energia, né? Aqui, como eu disse, eu tenho aqueles problemas de borda, né? Então você tem que
desprezar a borda do seu sinal aqui, né? Se não fosse problemas de borda, eu teria esse vermelho forte ao longo de todo o sinal aqui. Tá? Veja que tem um fenômeno aqui que é chamado de espalhamento de energia, né? O espalhamento espectral, dependendo da literatura. Ele mostra o seguinte, tá vendo? Tem energias nas outras faixas de frequência aqui, né? Mas a minha wavelet ela é exatamente 10 Hz. Só que como como eu estou considerando várias escalas, né? Quando eu estou numa escala próxima ali, ó, e também devido a essa característica que foi falada lá no início, da questão da banda de passagem da transformada, né? Ela acaba deixando escapar algumas frequências, né? Além daquelas que ela deveria cobrir, tá? Então isso é um fenômeno normal na aplicação da transformada wavelet, deve ser levado em consideração no momento da aplicação, tá? Vamos analisar um sinal real agora, sinal temporal. Analisar esse eletrocardiograma aqui, ó. Para tanto, né, eu vou importar do pacote SciPy, né? Ele tem lá alguns sinais demo, né, para você fazer análise. Estou pegando lá um sinal de eletrocardiograma, né? Vou pegar 1000 amostras, tá, de um eletrocardiograma que está mostrado a 360 Hz. Então, minha taxa de amostragem 360, aqui eu chamo eletrocardiograma, né, que vai retornar esse sinal de 0 a 1000 só, porque eu só quero 1000 amostras. Tá? Ó, vou selecionar a escala KS para as frequências em torno de alfa Hz. Né? Eu vou pegar as frequências alfa igual a 25, né? 25 Hz. Por que 25 Hz? Porque eu sei que no eletrocardiograma ele tem frequências, é uma boa porção do sinal, né, em relação à resposta ventricular, em relação à questão elétrica, né, ou seja, a atividade ventricular, ela está em torno ali de 0 a 25 Hz. Então, estou escolhendo essa frequência para analisar, tá? Poderia ser qualquer outra, né? Depois a gente muda aqui para ver o que acontece. Agora aqui eu estou verificando em qual escala, né, essa minha frequência de 25 Hz vai ter maior amplitude, né? Então estou dividindo a taxa de amostragem pela escala, né? 360 por 25, tá? Eu estou escolhendo alguns parâmetros aqui, né? Porque dependendo do valor que eu escolher da escala, né? Eu estou escolhendo uma escala inicial e uma escala final, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a transformada, né? É só para mim não ter que ficar alterando toda vez a escala que eu vou utilizar aqui. Então, por exemplo, se eu quiser aqui uma escala igual a 100, então eu vou começar. Aqui vai ser um valor maior, né? O valor vai ser alterado. Para quê? Para que eu não tenha uma escala negativa, tá? É só para não ter que ficar mudando manualmente toda hora, né? Que alterar esse parâmetro, tá? Aqui eu estou escolhendo a mesma wavelet anteriormente. Estou calculando a relação aqui, ó, escala-frequência. Tá? Tem nada demais, tudo que a gente fez anteriormente. A única coisa que está alterando, na verdade, é o sinal, né? Que agora é um sinal de eletrocardiograma. E a frequência que eu quero analisar, né? Que é em torno de 25 Hz, tá? Então vamos ver o resultado. Aqui eu tenho as escalas, né? No caso, se eu escolher 25 Hz, né? Então esse bloco de código aqui vai fazer com que eu analise as funções de 9 a 19, 9 a 19 na escala, né? 9 a 19. Tá? Esse bloquinho de código só está fazendo isso, tá bom? Agora aqui a relação escala-frequência. Então, na escala 9, né, eu vou ter frequência de 40 Hz, na escala 10 de 36 Hz e assim por diante. De 25 Hz, veja que eu não tenho exatamente 25 Hz, né? Mas eu tenho em torno de 25 Hz, entre na escala aqui 13 e 15, ó, eu vou ter essas informações de 25 Hz, tá? Então vamos verificar se isso ocorre mesmo. Então esse é o meu sinal de eletrocardiograma. Vejam só.
Entre as escalas 13 e 14, eu tenho as informações de 25 Hz. Estariam aqui, ó. Veja que eu tenho informações em escalas maiores, né? Eu tenho mais energia aqui nas escalas maiores, né? Essas energias maiores, elas devem ser elas são devido a essas mudanças mais suaves, né, no meu complexo QRS. Então vejo que eu tenho bastante energia aqui, ó, próximo de antes de 600, né? Tem bastante energia. Então é nesse pico aqui, ó. Vejo que ele é um pico bem maior que os demais, né? Então isso caracteriza mais energia no sinal. Vamos mudar o parâmetro aqui. Vamos analisar, por exemplo, em torno de 100 Hz. Vamos ver quais informações eu tenho. Então 100 Hz é uma frequência bem maior, né? Então a maior parte do sinal de eletrocardiograma, o sinal de interesse, né, que seria o que, ó? Aqui eu tenho a onda P, o complexo QRS, que é essa onda maior, e a onda T. Eles estão bem abaixo desses 100 Hz, né? Então, acima de 100 Hz, eu espero observar somente ruído, né? É o que está acontecendo aqui, ó. Vejam só. Nessa porção aqui, ó, eu tenho ruído, né? Nessa porção do sinal aqui, ó. Isso aqui é um ruído, né? Ruído, né? Ou pode ser algum movimento muscular, né? Nesse sentido, né? Ruído que eu digo aqui seria algo que não é desejável no sinal, né? Então veja como ele aparece aqui, né? Esses picos, né? Então se eu quero analisar, por exemplo, eu tenho uma série histórica, uma série temporal, eu quero analisar algo que não seja, né, específico daquela série. Então eu posso analisar as frequências, né, que eu sei que eu não espero encontrar, né, naquela série ali, que é esse caso aqui, ó. Veja que eu tenho os escapes de energia aqui, né, o vazamento espectral, né, em alguns pontos, ó. Agora vamos analisar por último, né, uma série temporal do dólar, né? Eu vou importar aqui dois módulos a mais, date time, né, para lidar com datas, e o pandas, né? Para analisar essa série temporal do dólar, eu estou utilizando aqui um banco de dados que eu baixei que tem uma série histórica mensal do dólar que vai de 1973 a 2019. Tá? Então estou lendo aqui, né? Utilizando o pandas, né? Estou pegando o valor da série aqui, tá? Que estava na coluna value. Aqui eu estou pegando e fazendo o seguinte, ó. Para evitar aqueles problemas de borda que eu disse anteriormente, né? Eu estou aplicando esse modo simétrico. O que ele vai fazer? Ele vai pegar meu sinal, né? No caso aqui, ó, o sinal do dólar, e ele vai espelhar ele aqui, né? Então ele vai espelhar essa parte para cá e essa outra para cá, para evitar aquelas mudanças abruptas aqui. Existem várias outras formas de resolver esse problema, né? Aqui nesse pacote eu tenho alguns desses modos de extensão do sinal, tá? Você pode consultar nessa documentação para entender melhor. Então aqui no caso eu estou utilizando 200 amostras, tá? Ou seja, ele vai pegar 200 amostras aqui, ó, e vai espelhar elas, tá? Nesse modo simétrico. Existem outros modos lá. Aqui eu estou implementando um código bem simples, né? Simplesmente para fazer o quê? Para obter o ano inicial e o ano final da minha série, para eu poder escolher as escalas, né? Vou criar os índices aqui, ó, para mostrar no eixo X, né? Só por questão de organização do gráfico, né? Vai do ano inicial ao ano final, mais um. Tá? Um outro intervalo aqui, né? Vai até o tamanho da série, né? Agora aqui eu vou calcular meu escalograma. Estou utilizando a wavelet com um momento nulo, né? Meu escalograma ele vai de 1 a 100, tá? Aqui na série do dólar, talvez eu não tenha bem definida essa questão de frequência, né? Então eu não vou utilizar esse conceito aqui nessa série.
Aqui no ECG eu sabia, né, das frequências de 25 Hz, né, e etc. Aqui eu já não tenho essa informação. Então vou aplicar aqui a transformada wavelet e vou obter o escalograma. Eu vou truncar o meu escalograma, por quê? Porque eu fiz aquela inserção de amostras nulas aqui. Amostras nulas não, né? Essa inserção aqui de espelhamento, né? Então eu tenho que depois descontar essas amostras, tá? Porque isso aqui vai inserir amostras a mais no meu sinal. Então vejam só. Eu estou pegando minha série, né? A minha série original. E vou acrescentar 200 amostras nulas nela, tá? Amostras nulas não, 200 amostras, tá? Pode ser nulas ou não, dependendo do método que você utilizar. Então depois eu tenho que descontar essas amostras, ó. Tá? Vou descontar essas amostras que eu considerei a mais. Senão o seu gráfico vai ficar... Senão os seus coeficientes, né, que você obteve vai ficar com um comprimento diferente, né, do sinal original. Tá? Agora que eu vou plotar. Estou plotando a minha série, né? Vou plotar o escalograma também. Tá? Olha só o resultado. Então, esse é o resultado do escalograma. Vamos tentar entender aqui. Ó. Vejam o que ele está mostrando. Ele está mostrando mais energia, né? Entre 1979 e entre 83. Né? Veja o que aconteceu nesse ano, ó, entre 79 e 83. Eu tive um crescimento de longo prazo da minha série, né, do dólar. Entre 79 e 83, né, um pouco mais, em torno disso eu digo. Né, a série começou a crescer, mas um crescimento a longo prazo. Em 85, ela decresce, começa a decrescer. Né, de 85 até 87, por ali, ela começa a decrescer, vai decrescendo. Então vejam só, de 85, né? 85 eu tenho azul, né? Significa que pouca energia. Por quê? Porque em 85 eu tenho uma mudança abrupta, né? Então não vão conseguir observar isso nas escalas mais altas. Nas escalas mais baixas eu também não consigo observar, por quê? Porque toda a energia, né, está concentrada aqui, ó, nessas escalas mais altas. Para tentar observar isso, eu teria que me concentrar somente em escalas mais baixas, né? Então vamos tentar fazer isso. Ó. Vou pegar aqui, ao invés de 1 a 100, vamos colocar aqui de 1 a 20 só. Um a 20. Ainda não consigo ver, né? Vou colocar de 1 a 10. Como eu tenho muita energia naquela mudança de longo prazo, essa mudança aqui em 1985 ela não consegue aparecer, né? Eu terei que escolher escalas bem menores. Pô, de 0 a 5, eu vou mudar aqui. Não sei se vai dar certo por causa do... agora já começou a aparecer, né? Só que assim, como eu tenho... fica difícil ver, né, em baixas escalas, por quê? Porque, veja só, que eu tenho muitas mudanças bruscas, né? Aqui, ó, por exemplo, cada pico pequenininho desse, né, vai representar uma faixinha dessa, né? Então, ou seja, são todas as mudanças bruscas que eu tive na minha série ao longo do tempo. Essas que têm mais energia, né, são mudanças que são menos bruscas do que essas outras, né? Vamos tentar mudar a escala para um valor mais baixo aqui ainda, vamos ver se a gente consegue observar, mas eu acho que não vai conseguir. Mas já destaca mais, ó, aqui em 85 agora já apareceu, ó, com azul mais clarinho, né? Mas veja que aparecem todos esses risquinhos, ó, representam esses pequenos picos aqui, né? Que eu tive ao longo de todo esse período. Cada pico desse ele aparece aqui, né? Então vou voltar ao que estava antes, né? De 0 a 100, de 1 em 1. Então vejam, aqui também, ó, que eu tive uma mudança de longo prazo, né? E aqui também outra mudança de longo prazo, ó. Vejam só, aparece aqui, né? E aqui também. Essas mudanças de longo prazo estão sendo retratadas aqui, ó.
nas escalas mais altas, né? Aqui no caso de 20 até aproximadamente 70, né? Veja que eu tenho muito mais energia aqui, né? Ou seja, ele gastou mais, eu posso pensar assim, né? Fazer essa analogia aqui. Gastou mais energia, né? Decrescendo, né? Veja que ele demora um tempo bem maior para decrescer, né? Do que para crescer, né? Essa série, né? Ou seja, o valor subiu de preço muito mais rapidamente do que o preço reduziu, né? Então veja que eu tenho muito mais energia aqui, né? Isso é refletido aqui. Então o que a gente pode perceber no escalograma, fazendo um resumo, né? Entre 80 e 83 tive um período crescente da série, né? Entre 87 e 91 um período decrescente, né? Que a gente pode observar nesses gráficos aqui, né? Pelo comportamento de energia, da distribuição de energia. Então, há mais energia, né, concentrada nesse período de decrescimento do que no de crescimento. Ó. O período de crescimento, né, ele durou 6 anos, né, aproximadamente 6 anos, de 79 a 85. Enquanto o de decrescimento ele dura 10 anos. Né? Então, por isso que eu tenho maior concentração de energia nesse pico aqui. E veja que pensando na questão do crescimento e decrescimento, né, aqui, ó, esse primeiro período foi bem maior do que esse, né? Então, por isso eu tenho muito mais energia aqui, ó, do que nesses outros pontos. Agora vamos fazer uma análise dos coeficientes wavelets. Aqui ó, a gente está analisando todos os coeficientes wavelets de uma vez só. A gente pode analisar eles individualmente. Tá? Individualmente eles trazem informações bem importantes também. Vamos analisar o seguinte. Antes, né, eu preciso fazer um pequeno comentário aqui, voltando lá, questão dos momentos nulos e nas wavelets derivadas, que é o seguinte. Ó. A gente viu, né, que eu posso derivar uma função com decaimento rápido, né, n vezes, né, e cada derivada vai representar uma wavelet com uma certa quantidade de momentos nulos. Então, se eu pego essa função com decaimento rápido e derivo n vezes, eu tenho uma função com n momentos nulos. Eu tenho que lembrar o seguinte, lá do cálculo, né? Quem fez cálculo vai lembrar disso. Que as derivadas, elas dão informações sobre o sinal. Então, a derivada primeira, ela dá uma certa informação, e a derivada segunda também, né? Então, por exemplo, a derivada primeira, ela vai mostrar os pontos, né, que são tangentes, né, da minha função, e também, né, onde tem troca de sinal, né? Vejam só. Analisando aqui os coeficientes wavelets, o código aqui não tem nada demais, tá? Só estou pegando ó, os coeficientes, né? Menos os coeficientes wavelets, que é representado pela letra C aqui, ó. Vejam, C são os meus coeficientes wavelets, tá? C os coeficientes wavelets. Estou pegando menos eles, tá? Essa teoria tá lá no livro de Malá, quem quiser se aprofundar um pouco. Stefan Malá. Estou pegando esses coeficientes, valor negativo deles, e que eu estou pegando na escala 1, né? Como o Python começa a contar de 0, que é 0, né? Mas é a escala 1. Aqui a 10 e também a 46, né? 48, digo, né? Uma a mais, né? Então aqui eu só estou normalizando elas para ficar mais fácil para visualizar, mas isso não muda nada, né? Só para ficar mais fácil para plotar o gráfico, eu não precisar mostrar 3 gráficos, tá? Então vejam, aqui tem minha série do dólar e aqui eu tenho meus coeficientes wavelets. Ó. O coeficiente na escala 1 está em cinza, na escala 12 está em vermelho e na escala 48 está em verde. Vejam só, o que esses coeficientes estão mostrando. Ó, quando eu tive um período de crescimento, ó, aproximadamente 79 a 85, né? Vejam só que exatamente em 85, ó, a minha função, as minhas funções, né? Como minha função tem um momento nulo, ela representa a derivada primeira. Então, quando ela cruza, derivada primeira é nula, né? Quer dizer o quê? Que eu tenho um ponto aqui de tangência. Então, minha função, minha derivada, ela é tangente aqui, né? Ou seja, eu tenho um ponto de inflexão, né? Isso mostra o quê? Que ela estava crescendo e, de repente,
ela mudou a concavidade da função aqui, ó. Está sendo refletido, ó, aqui em 85, ó. Vamos ver aqui também ela muda, ó. Ali em 2002, mais ou menos, né? Aqui, ó, ela cruza em zero. Então, todos esses pontos que ela está cruzando em zero, quer dizer o quê? Que eu tenho mudança de concavidade, né? Vejam que os meus coeficientes wavelets na escala S igual a 12, ela mostra aproximadamente o comportamento a cada 12 anos, né? 12 anos não, anual, né? Porque aqui está, como a série é mensal, né? Então, S igual a 12 mostraria o comportamento a cada 12 meses. Então, seria aproximadamente o comportamento anual da série, né? Essa linha vermelha. Então, os coeficientes wavelets na escala S igual a 12, eu posso pensar como o quê? Como o comportamento, né? A tendência da minha série no período de 1 ano. E aqui seria no período de 2 anos, né? Então, vejam só que eu tenho esses pontos, né, mostrando onde a minha função teve uma mudança de concavidade. Eu também tenho aqui, ó. Vejam só, quando a derivada ela é positiva, né, então eu tenho crescimento da minha função. Quando a derivada é negativa, eu tenho períodos de decrescimento. Então vejam aqui, ó, 579, né, entre 79 e 85, eu tive um período de crescimento, então minha derivada aqui é positiva, né? Minha derivada não. Meus coeficientes wavelets, né, são positivos. E aqui, a partir de 85, né, veja que os coeficientes são negativos, porque eu tenho um decrescimento. Aqui eu consigo até observar melhor quando a minha função decresceu, né? Porque analisando só o gráfico, fica difícil perceber, né? Quando ela... Eu sei que aqui está decrescendo, né? Mas aqui não fica bem claro, né? Mas aqui no gráfico eu consigo perceber, ó, que a partir de 85 ela vai decrescer, até que chegue em 93, né? 93 ela tem um crescimento, ó. Esse gráfico está mostrando isso, gráfico em vermelho. Depois ela decresce novamente. E depois de 95 ela começa a crescer novamente, ó, e vai crescendo até 2002. Então, de 95 a 2002 ela cresce e ela torna a decrescer de novo, que é quando cruza aqui em zero. Então, meus coeficientes wavelets dão todas essas informações também, né? Então, não só o escalograma, né, traz as informações do comportamento da série temporal, como também os coeficientes wavelets, né? Lembrando que quanto maior a escala, mais eu consigo analisar o comportamento a longo prazo da minha série temporal. Enquanto os coeficientes em baixa escala mostram, né, no caso aqui, as mudanças a curto prazo. Então é claro que eu tenho mudanças mais bruscas aqui, né? Porque são as variações a curto prazo. Ou seja, as variações, no caso aqui, como a escala é 1, eu tenho a variação mês a mês, ó. Como que a minha função está mudando mês a mês, né? Ela muda assim, né? São variações bem bruscas, né? Lembrando que aqui os coeficientes estão normalizados para a gente poder entender melhor, né? É claro que esses valores aqui não quer dizer o tanto que alterou, porque eu normalizei os coeficientes, né? Se eu não normalizasse, ó, vejam só como que eles ficariam. Ó, sem normalizar, né? Eles ficariam assim. Vejam que as mudanças, né, são bem pequenas, é claro, né, mensalmente, mas as mudanças a longo prazo não. As mudanças a longo prazo são mais significativas, né? De toda forma, eu consigo perceber que esses períodos de crescimento e decrescimento da minha função, quando que ela tem uma mudança, né, de concavidade, tá? Então, a análise dos coeficientes, né, que foi o que eu já falei aqui, e algumas referências, né, de consulta. Então, espero que vocês tenham conseguido abstrair algo, né, do que foi apresentado aqui. É um tema bastante complexo, né? É difícil explicar, difícil entender também, mas eu espero conseguir fazer mais materiais, produzir outros materiais, principalmente sobre essa questão, né, de fazer essa análise das séries temporais utilizando o escalograma e os coeficientes wavelets, né? Então é isso, pessoal. Até mais. Se você gostou, compartilha e colabore com o canal.